dia para você que está chegando agora, que está do outro lado da minha câmera. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Mas eu inicio o vídeo de hoje dizendo que nasci e cresci numa família que sempre demonstrou muito amor. Me lembro muito bem quando ainda era um menininho e caminhava com meu pai. Ora ele me segurava pela mão, ora me carregava em seus braços. Eu me sentia seguro com ele e quando enfrentava condições de risco, lá estava ele para me proteger. Como pai, sempre procurei ser assim com os meus filhos, não só por ser pai, mas porque desde a gestação deles eu os amei. Agora voltemos para a nossa relação com Deus. Nosso relacionamento com Ele é baseado na premissa de pai e filho. A Bíblia nos diz que nem todos são filhos, mas a todos quantos receberam em seus corações a pessoa de Jesus, foram feitos filhos de Deus. Assim sendo, você como cristão, como se relaciona com o nosso Pai Celestial? O assunto do nosso vídeo de hoje aborda essa questão para podermos lançar luz no entendimento do que estamos tratando. Sem mais demora, vamos juntos observar alguns destaques que preparei para abençoar o seu coração. Vamos lá! Para que todos possam entender o que significa a participação dos seus sofrimentos, conforme já vimos em Filipenses 3:10, aborda o tema relacional entre pai e filho. No próximo vídeo, procuro traçar um caminho para uma melhor compreensão do que significa essa participação. Assim sendo, preste atenção no que vem a seguir. Falamos anteriormente que a ressurreição de Jesus proporcionou uma nova relação com Deus. Mesmo que Jesus tenha feito referência em múltiplas ocasiões aos termos vosso Pai ou nosso Pai, a palavra Pai pode ser um termo que provoque certa desilusão em algumas pessoas. Por certo, para elas, a experiência que vivenciaram com seus pais terrenos seja responsável por essa desilusão. O destaque, no entanto, se concentra no fato de que essa é a única ideia de pai que conhecem. Para indicar uma relação mais pessoal, Paulo usou uma palavra que vai além do conceito de pai ao empregar o termo arameu Abba. Alguns dizem que esse termo é o equivalente a papai ou papi, um dos primeiros nomes que uma criança pode verbalizar. Outros estudiosos também afirmam que Abba expressa o amor de um pai para com seu filhinho, a ternura e o aconchego nos braços e o sentimento de ser amado e protegido. Em Romanos 6, Paulo fala da luta contínua que muitos cristãos têm com o pecado. Quando alguém encontra a salvação, descobre que alguma área da vida segue sendo uma batalha persistente. Essa luta envolve situações complicadas, pois em algum momento pode surgir o sentimento de fracasso, e assim esse cristão é levado a pensar: talvez Deus não me ame. Eu lhe disse que não voltaria a pecar, e aqui estou eu novamente. Paulo, ainda que não tolerasse o pecado, compreendia essa batalha, bem como a profundidade do amor de Deus através de Jesus. O apóstolo informou aos seus leitores em Romanos capítulo 8, versículo 15, afirmando que eles podiam se apoiar nessa verdade. Acompanhe comigo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai. A palavra clamamos descreve apropriadamente a luta. Não é um clamor que expresse louvor à adoração, mas um clamor a Deus a partir da própria condição e da luta desesperada. Ele usou então o termo Abba, ou seja, papai. Isso é pessoal e relacional e demonstra que o nosso Pai Celeste, de modo afetuoso e íntimo, nos ama mesmo em meio aos nossos fracassos e lutas. O outro uso que Paulo deu ao termo Abba se encontra em Gálatas capítulo 4.
Aqueles cristãos recebiam os falsos profetas que procuravam afastá-los da graça e confiná-los à lei. Paulo enfatizou que seguir a Cristo não era seguir um sistema, mas uma pessoa. Possuir uma relação com um ser vivo e não com um sistema codificado. Em vez de ser escravos da lei, de trabalhar sob seu peso, os gálatas deviam lembrar que haviam sido salvos por graça. Paulo se admirava que aqueles cristãos pudessem abandonar Jesus e abraçar a escravidão legalista. Procurou mostrar-lhes que pertenciam a Cristo e que deveriam permanecer firmes. Por isso, escreveu o que vemos no versículo 6. Vamos juntos vê-lo. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Aqui, irmãos, os cristãos clamam impulsionados pelo Espírito, mas em última análise é o Espírito Santo que clama Abba, não os cristãos. Com isto, Paulo demonstra que o Espírito de Cristo está expressando amor e preocupação pelos Gálatas. Será que você já chegou a imaginar essa situação com relação à sua vida em particular? Digno de nota, no entanto, é a associação do termo clamar com Abba, a qual denota a intensidade da súplica. Temos mais um exemplo de uso da palavra Abba acompanhada de um intenso clamor, mas esse exemplo veremos no próximo vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe imensamente e até o próximo Simplificando, se o Senhor assim o permitir. Até lá!